Fala galera, saudações rubro-negras, mais um vídeo do nosso canal, trazendo para vocês hoje aqui nessa sexta-feira, sextou, informações a respeito desse importantíssimo jogo do Flamengo amanhã às 16h30 contra o São Paulo no Maracanã, casa cheia, aproximadamente 50 mil ingressos e 50 mil torcedores estarão no Maracanã para assistir essa grande partida. Notícias aí do Flamengo, notícias do São Paulo, temos também do Sport Center da ESPN, temos aí o Globo Esporte também dando algumas notícias sobre essa retomada do Brasileirão. E vamos ao vídeo que interessa. Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras, valeu! Olá, muito boa tarde. Globo Esporte chegando com muito Brasileirão para você. Amanhã tem clássico Vasco e Botafogo às 6h30 da noite. Tem também Flamengo e São Paulo a partir de 4 horas da tarde. Transmissão ao vivo aqui na Globo. A bola rola a partir de 4h30. Bora então falar com a Ana Flávia Nunes, que está lá no Ninho do Urubu, com informações do Flamengo pra gente. Oi, Ana, boa tarde para você, querido. Ei, Débora, boa tarde para você, boa tarde a todos. O Flamengo treinou aqui no Ninho do Urubu agora pela manhã e foi o último treino antes desse jogo de amanhã, então, contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Felipe Luiz deve escalar força máxima. Everton Araújo, Alan e De La Cruz disputam as duas vagas que eram do Gerson, que foi para o futebol russo, né? E também a vaga que era do Pulgar, que fica 3 meses fora se recuperando da fratura no pé direito. Inclusive, o De La Cruz está sendo preparado para suportar essa sequência intensa de jogos que vem pela frente. Enquanto a equipe está focada, então, nas próximas partidas, o Flamengo está se movimentando no mercado, buscando atacantes e também está negociando a renovação de contrato do Felipe Luiz. O contrato do técnico vai atualmente até o fim do ano e a ideia do Flamengo é renovar por mais 2 temporadas. E quem deve renovar contrato também em breve é o lateral direito Varela e o jovem atacante Wallace Ian. As negociações com o Pedro e com o Arrascaeta continuam paradas. E eu mencionei a saída do Gerson, né? A gente vai ver agora uma reportagem que mostra um pouquinho o que a torcida achou sobre a saída do jogador. Se é parecido ou não, você vai dizer. Mas é fato que atrai curiosos. Vida de sósia. É feita de ônus e de bônus. Torcedor nem quer saber. Se vestiu a camisa e entrou no faz de conta, tem que aturar, tratar com carinho e saber ouvir. Pô, deu mole, hein, rapaz? Deu mole, tinha que ter ficado mais. É o melhor, capitão, pô. Tem que pensar no futuro da minha família também. Ué, mas o futuro do seu time também. Você acha que tem que contratar ou dá pra se virar com quem tem ali? Pô, quem tem tá muito bom. Jorginho, De La Cruz ali no meio, tá muito bom. Mas se vier também é... Pessoal foi chegando e vapo. O cerco se fechou. Quem vai ficar com saudade do time agora? Eu acho que merece, não é? Tá otimista com o segundo semestre? Mesmo com a saída dele, eu tô otimista com a chegada do Jorginho, com possíveis novas contratações também. Eu acho que o Flamengo pode ainda ter bons momentos ainda nesse ano. E aí, como é que vai ser agora na seleção brasileira? Falaram que no futebol russo não vai ficar esquecido. Gerson é passado. Tem a apresentação prevista para domingo no Zenit. É uma perda enorme, porque para mim o Gerson, além de ser, né, um líder nato da equipe do Flamengo, então vai ser um problema para o Flamengo no começo. O Flamengo precisa de soluções e rápidas. O Felipe Luiz gosta muito da posse e um cara que ataca os espaços. Então, para mim, eu acho que o jogador que cabe muito ali é o Luiz Araújo, porque é um jogador que tem essas características. É o fim. É o fim. Vai que ele volta, né? Volta mais. Aí você volta. É, pode ser que sim, tomara. Quer se despedir da torcida? Antes, aulinha de russo para aprender a dizer adeus. Baleski Flamengo. Yalibu Vaz. Deus vidane. Tchau, Gerson. Daqui a pouco a gente fala da final da Copa do Mundo de Clubes. E depois de 34 dias, o Fluminense está deixando hoje os Estados Unidos. O Edson Viana acompanhou toda essa caminhada do Flu. Já é praticamente um cidadão americano também. Conta pra gente mais notícias do time. Oi, Edinho, tudo bom? Boa tarde. Quase isso, Débora. Bom falar com você. Boa tarde para todo mundo. É isso. O Fluminense foi eliminado na última terça-feira da Copa do Mundo de Clubes, mas a viagem oficialmente só terminou hoje. Depois do jogo contra o Chelsea, a delegação teve folga aqui nos Estados Unidos e aí cada um aproveitou de uma maneira. O técnico Renato Gaúcho pegou uma piscina com a filha dele, a Carol. O Ganso e a família foram a um parque de diversões. Só que agora todo mundo já no avião. O pessoal do Fluminense até já divulgou fotos da delegação no avião
avião indo em direção ao Rio. A previsão é que o Fluminense chegue às 10 da noite no horário de Brasília, no Rio de Janeiro, e aí o time só se reapresenta na próxima segunda-feira à tarde, lá no CT. Havia um jogo programado contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro para esse final de semana, mas ele foi adiado, e aí com isso o Fluminense agora só joga na próxima quinta-feira contra o Cruzeiro no Maracanã. As vendas de ingresso já começaram e a procura vem sendo alta, então a torcida tricolor do Rio de Janeiro está querendo matar a saudade do time que foi tão bem até a semifinal aqui na Copa do Mundo, né? Débora, eu volto com você. Um beijo. Abraço, querido. Obrigada pelas informações. O torcedor tricolor tá com saudade do time. Amanhã tem Vasco e Botafogo no Mané Garrincha, em Brasília, às 6h30 da noite. Transmissão ao vivo no Premier. Pedro Neville já tá por aqui com mais informações do Vasco pra gente. Oi, Pedro. Boa tarde pra você. Tudo bem, Débora? Como é que você está? Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que está acompanhando o Globo Esporte. O Vasco renovou com o Léo Jardim, o contrato iria até o fim de 2025, agora neste ano, e agora vai até 2030 com multa rescisória de 10 milhões de euros, equivalente a 64 milhões de reais. Os nossos companheiros do GE. Globo, o Bruno Murito e o Caê Mota, apuraram que agora o Léo Jardim tem o segundo maior salário do Vasco, atrás apenas do Felipe Coutinho. Foram meses de negociações, as conversas começaram, aliás, no ano passado. Ele que está na terceira temporada à frente do Vasco e era uma prioridade da diretoria. Olha os números do Léo Jardim, Débora, 138 jogos disputados em 143 possíveis. Nunca desfalcou a equipe do Vasco no Campeonato Brasileiro desde que chegou em 2023. Então o Vasco já conseguiu renovar com os seus principais pilares ali do time titular. Léo Jardim, Verrete, o Ryan e o Coutinho, que agora veste a 10 no lugar do Payet, que teve a rescisão de contrato. O Vasco treinou hoje de manhã, viaja agora à tarde para Brasília, onde enfrenta o Botafogo amanhã. Vendeu esse mando de campo por 2 milhões de reais, viu, Débora? Tá certo então, Pedro. Obrigada. Importante esse trabalho de bastidor também. Agora vamos para o outro lado desse clássico. Juliano Lima traz as novidades da equipe do Botafogo. Oi, Juliano. Boa tarde para você. Conta pra gente o que tem de novo por aí. Tudo bem, Débora? Um abraço para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Hoje, o Botafogo anunciou oficialmente a saída do zagueiro Jair, que foi para o Nottingham Forest da Inglaterra, né? Vai ser companheiro do Igor Jesus, ex-atacante do Botafogo. Os dois juntos vão jogar no futebol inglês. O Botafogo treinou agora há pouco aqui no centro de treinamento, a atividade já terminou. E o técnico David Ancelotti está tentando ali, esperando, né, a regularização ali para acompanhar a equipe de perto no gramado, comandar a equipe no gramado do Maracanã. O Botafogo tem até hoje, 6 da tarde, para regularizar o treinador italiano do boletim informativo da CBF. Caso isso não aconteça, aí o Cláudio Caçapa, treinador interino permanente, comandará a equipe. Mas tudo indica que o Botafogo deve conseguir até as 6 horas da tarde. Essa é a previsão do Botafogo. O treinador italiano treinou muito essa questão tática, ofensiva, enfim, vamos ver o que vem pela frente. Eu volto com você. Obrigada, Juliano. Enquanto não é regularizado, o David Ancelotti, novo técnico do Botafogo, está trabalhando, marcou presença no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador. Viu um jogão do rival Matheus Gonçalves. Copa do Mundo de Clubes, é você? Nada. Era Botafogo e Flamengo pelo Brasileirão Sub-20. E a molecada do Flamengo estava inspirada. Teve lambreta, balão e caneta. O novo técnico do profissional do Botafogo, David Ancelotti, estava lá. E viu o time fazer 1-0 com Kaique. Gol! Eu já falei que a garotada do Fla estava inspirada, né? Olha o golaço do Matheus Gonçalves para empatar. Golaço de Matheus Gonçalves! O Flamengo virou com outro golaço. Começou com balão do Lohan. Ô, Lohan! E seguiu para o Matheus Gonçalves fazer o segundo dele. Matheus Gonçalves cortou por dentro, busca espaço, bateu colocado, golaço! O Matheus, aliás, estava com os profissionais lá na Copa de Clubes. Não entrou em nenhuma partida e tá querendo mais espaço. Se eu não conseguir minhas oportunidades aqui, vai ser em outro lugar, mas eu quero ficar. O Botafogo empatou com o Juan Sacramento. Pra alegria do Ancelotinho na arquibancada. 2-2 no clássico cheio de golaços e dribles bonitos.
Quem precisa de Copa do Mundo com uma base dessas, né não? O Brasileirão está de volta com todas as suas peculiaridades e olha, muita coisa mudou desde que o campeonato parou para o Mundial de Clubes. A gente começa atualizando um dos confrontos desse final de semana, puxando pelo Flamengo do Felipe Luiz, com o Pedro Henrique Torre aqui conosco para falar do rubro-negro. Tá de volta o Brasileirão, Pedro. Pois é, tudo bem, Mari? Bom dia a todos aí, os amigos, companheiros, quem assiste a gente, enfim. O Flamengo está de volta ao Campeonato Brasileiro depois da disputa da Copa do Mundo de Clubes, eu chamar de Mundial, mas Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo caiu nas oitavas contra o Bahia e agora tem esse desafio aí pela frente, que volta o calendário atropelado, um jogo atrás do outro. E amanhã já tem esse Flamengo-São Paulo, 16h30 no Maracanã. Flamengo na ponta do Campeonato Brasileiro, 24 pontos, mesma pontuação do Cruzeiro, mas o Flamengo tem um jogo a menos justamente por conta da viagem para o Mundial. Só que deu uma mudançazinha de lá para cá, né? O Gerson acabou saindo para o Zenit, o Pulgar teve esse problema no pé, vai ficar mais 2 meses afastado, mas o Jorginho foi incorporado ao elenco, já estreou no Mundial. Então a questão é como vai reagir o Flamengo, esse time, como o Felipe Luiz vai montar essa engrenagem para sustentar a liderança do Campeonato Brasileiro aí pelas próximas rodadas, se assim quiser, e também Copa do Brasil, Copa Libertadores, e tem a cobrança ao mesmo tempo com reforço. A janela abriu ontem, então tem muita cobrança interna e externa também no Flamengo por novas peças aí para a sequência da competição. A tendência ali é que o De La Cruz forme ali a meiuca ao lado do Jorginho, aí tem a Arrascaeta, Luiz Araújo, na frente fica sempre aquela dúvida ali, tem o Plata, mas isso aí, Pedro ou Bruno Henrique. Então é mais ou menos o que o Flamengo deve entrar em campo amanhã. A defesa, todo mundo já sabe, Rossi, Wesley, que está em vias aí de ir também para o futebol europeu, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre. É o Flamengo que tem uma base forte, mas perdeu, teve baixas, então busca reforços aí para essa sequência da temporada. Tem pressão por conta disso. Agora não tem mais descanso não, Mari. Para ninguém, pé embaixo, então, que o Campeonato Brasileiro e todas as outras competições também estão voltando. Peço licença para o Pedro Henrique Torre, porque é um baita de um confronto, né? Tem o Pedro de um lado na tela, do outro o Edu Afonso, porque o tricolor paulista também, Edu, aproveitou esse tempo para mexer bem na sua estrutura, ou melhor, pelo menos na cabeça ali dessa estrutura, né? É isso, Mari, tudo bem contigo? Bom dia ao Jailson, ao Dom, que é o fã de esportes. Vamos imaginar, o Campeonato Brasileiro parou há tanto tempo, eram 3 derrotas seguidas e 2 no Morumbi. 2-0 para o Mirassol, perdeu em Salvador para o Bahia e perdeu para o Vasco na última rodada antes do Mundial por 3-1. 9 pontos, nenhum conquistado. O time despencou para a 14ª colocação. Tem a metade dos pontos do seu adversário, 12, e está a 1 ponto do 17º, que é o Internacional. Então, se viu necessária uma mudança, o Crespo chegou, vai reestrear neste sábado, vai ser a primeira vez, ele passou 8 meses aqui na pandemia, não teve nenhuma partida como visitante ou mandante que ele teve torcida na arquibancada. Pela primeira vez o Crespo vai dirigir o São Paulo com torcida. Claro, grande maioria adversária, mas teremos torcida do São Paulo também lá no Maracanã. Ele está finalizando agora a preparação, está rolando um treino aqui, o time vai à tarde para o Rio de Janeiro e o São Paulo será bem cauteloso lá no Rio de Janeiro. Primeiro porque Lucas Moura e Ferreirinha que voltam ficam no banco, não tem condições físicas para 90 minutos. O Oscar, que voltou há 2 semanas, também ainda é um ponto de interrogação se começa no meio-campo, se começa no ataque ou se fica no banco de reservas. Certo é que ele mexe na estrutura. 3 zagueiros, Alan Franco, Arboleda, ou Ferrarese pela direita ou Sabino pela esquerda, está definindo agora. 3 possíveis volantes, Marcos Antônio, que voltou do DM, Bobadilha e Alisson, e poucos atacantes. O São Paulo será um time cauteloso nesta retomada do Campeonato Brasileiro lá no Maracanã. Flamengo, vou contar já como é que está a situação no mercado da bola do Flamengo, mas antes informações aí sobre o jogo de sábado contra o São Paulo. Mais de 43 mil ingressos já foram vendidos. A expectativa da diretoria do Flamengo é de presença aí de mais de 60 mil pessoas no Maracanã. Jogo, repito, nesse sábado, 4h30 da tarde. E também será a estreia de Jorginho no Maracanã. Embora ele já tenha 4 jogos, lembrando que os 4 jogos foram na Copa do Mundo de Clubes, e ele vai ter a oportunidade de jogar pela primeira vez no Maracanã. Acredito que ele esteja bem ansioso, porque ele falou muito sobre isso,
torcida do Flamengo, jogaram no Maracanã. E os números do Jorginho, olha, ele chegou muito bem ao Flamengo. 4 jogos, 3 como titular, 1 gol, 2 assistências, 84 minutos para participar de gol, 247 ações com a bola, 91% de acerto no passe, 93% de eficiência nos duelos, 9 faltas sofridas, 4 desarmes e 4 interceptações. Nem tinha muito torcedor achando que ele poderia pegar a camisa 8 do Gerson ou até mesmo ficar com o De La Cruz. A informação que eu tenho é que, por hora, ninguém vai herdar a camisa 8. A chance é maior de um jogador contratado chegar ao Flamengo e pegar a 8, um De La Cruz pegar a 8, um Jorginho ou até mesmo o Everton Araújo. Então ninguém vai pegar 8 hoje no elenco do Flamengo, a não ser que um jogador seja contratado e acabe pegando esse número que está vago após a saída de Gerson. Começa hoje, dia 10 de julho, e vai até 2 de setembro. Ou seja, lembrando que essa regra, essa janela, vale para todas as divisões do Campeonato Brasileiro. Mais de 40 dias aí de janela de transferência aberta. E o Flamengo está no mercado em busca de reforços. A prioridade é um camisa 10 ali para substituir com a Arrascaeta. Lembrando que a Arrascaeta, por conta da parte física, dificilmente vai conseguir jogar todos os jogos da temporada, obviamente. Então, precisa ter um jogador para substituí-lo. E eu acho que isso aí tinha que ser prioridade desde a última gestão. O Flamengo está no mercado, depois da desistência do Mickey Johnston, de um ponta esquerda, porque o Mickey chegaria para atuar na ponta esquerda. Foi dessa forma que o Felipe Luiz, inclusive, conversou com ele, mostrando o projeto do Flamengo para ele. Eu vou te utilizar na ponta esquerda. E o Flamengo tinha até a ideia já de relacioná-lo no jogo contra o São Paulo, mas vocês já sabem, a situação acabou sendo vetada pelo presidente Bap. E também o Flamengo deseja a contratação de um centroavante com características diferentes às do Pedro, tá? O Flamengo não quer vender o Pedro, não quer negociar o Pedro, não existe essa ideia, esse planejamento internamente do Flamengo. Mas o jornalista Mauro César soltou a conversa de uma pessoa do Flamengo. O entendimento dentro do Flamengo, pelo que me foi passado, que isso foi uma opinião de uma pessoa, tá? E não necessariamente a decisão da diretoria, da cúpula inteira do Flamengo, ou até mesmo do técnico Felipe Luiz. Mas o Felipe Luiz não utiliza o Pedro. Beleza, não utiliza o Pedro, por entender que naquele momento o Pedro não deve ser utilizado. Isso não quer dizer que o Felipe Luiz não quer ter o Pedro no elenco. E a prioridade do Flamengo continua sendo Jorge Carrascal. A informação que eu tenho, inclusive conversei com a pessoa no WhatsApp, estamos priorizando o Carrascal, nós queremos a chegada do Carrascal, o Jorge Carrascal é o nosso plano A, estamos em cima disso, nós queremos fechar essa negociação. E a negociação está no mesmo estágio, aquilo que eu já tinha explicado para vocês, garantias bancárias. Teve um atraso de dias por conta da situação interna, depois da conversa do José Boto com o BAP, tudo se normalizou, então o Flamengo está tentando a contratação de Jorge Carrascal. Venê e o Barco, Ezequiel Barco, a mesma situação, ele é plano B caso o Carrascal não venha. O Flamengo quer o Carrascal. Se o Carrascal não vier, o Flamengo vai atrás do Barco. Mas, Venê, por que não vai logo atrás do Barco? O Barco é melhor que o Carrascal. Na visão da diretoria, da comissão técnica, Felipe Luiz, o Carrascal tem características mais importantes nesse momento. A parte física. É um jogador que consegue fisicamente entregar mais, intensidade. Além disso, é um jogador mais barato. O Flamengo vai pagar 12 milhões de euros nele, se efetuar essa contratação. O Ezequiel Barco seria, no mínimo, 15 milhões de euros. Além disso, o salário seria muito maior também e características diferentes. Então, por isso, o plano A é o Carrascal. E quando a gente fala plano A e plano B, não necessariamente são dois jogadores que fazem a mesma função, mas plano A para investimento, entende? Mas o Flamengo está com dinheiro no bolso. Não é porque está com dinheiro no bolso que pode rasgar dinheiro. Você aí, quando está com muito dinheiro, no meu caso é raro, tá? Dinheiro sobrando, você começa a rasgar dinheiro ou investir mal, ou gastar mal, ou gastar por gastar? Não. Então, não é o Flamengo que vai fazer isso. Hoje surgiu o nome de Antony Alves, um atacante. Muita gente me questionando. Venê, é verdade que esse jogador está negociando com o Flamengo? Ele tem 23 anos, é um atacante brasileiro, está atualmente no Portland
Timbers, dos Estados Unidos, da MLS. Ele tem 23 anos. Perguntei à pessoa do Flamengo, essa pessoa falou, não procede, não estamos negociando, nem sequer fizemos proposta por esse jogador. Então, essa é a informação que eu tenho. Não sou dono da verdade, repito sempre aqui, me responsabilizo por aquilo que eu apuro. Tal como, já falei aqui, o Wallace Ian. O Flamengo não está vendendo o Wallace Ian para o Wolverhampton. O Flamengo tem uma negociação avançada, encaminhada para a renovação de contrato dele, com aumento da multa rescisória, valorização salarial. O Wallace Ian não vai sair. Vender Matheus Gonçalves. A imprensa gaúcha noticiou que o Grêmio sondou o atacante. Juliano Bertolucci, empresário do atleta, e o Flamengo negam que o Grêmio tenha procurado. Pelo contrário, não tem nada. O Flamengo também não tem o desejo de vender o jogador. Outro jogador que recebeu proposta, e essa sim, o Flamengo recebeu e recusou. Lohan, do Pisa Sporting da Itália. Já falei isso aí algumas vezes no meu Twitter desde o dia 1º de julho. E o Pisa da Itália já mudou a proposta 2 vezes, só para vocês entenderem. A última proposta foi com obrigação de compra se o Pisa ficasse na Série A do Campeonato Italiano e o Lohan jogasse pelo menos 50% das partidas. E aí o Flamengo recusou novamente. E por que o Flamengo recusou? Primeiro, porque o Flamengo não tem a necessidade de venda. Segundo, porque o Flamengo prioriza uma venda no caso do Lohan. E terceiro, que o Flamengo acha que propostas melhores, até mesmo de empréstimo, poderão chegar ao longo dessa janela de transferência. Vitor Hugo, o Flamengo também está fechando a ida dele para o Famalicão, até onde eu sei não voltar atrás. O jogador topa aí, entre aspas, está de mala pronta para poder viajar e agora está entre o Flamengo e o Famalicão. Bem, meus amigos, estamos aqui hoje, para poder, sexta-feira, véspera de jogo do Flamengo. O jogo do Flamengo será amanhã sábado, primeiro jogo da rodada do Brasileirão pós-mundial. Enfrentaremos o São Paulo. São Paulo, para quem não sabe, vindo de uma crise. Os últimos 2 jogos do Brasileirão antes da parada para o Mundial perdeu suas partidas, inclusive perdeu para o Vasco, isso é agravante. O treinador caiu, agora é o Crespo, que já dirigiu o time na época da pandemia e agora retorna ao tricolor de São Paulo para poder dar sequência. Flamengo, que não tem nada com isso, vamos para cima. Nosso time aí está sendo bem treinado, bem orientado, mudanças táticas à vista, mudança de jogadores no time titular. Pela que tudo indica, De La Cruz deverá assumir a vaga deixada por Eric Pulgar. Sabemos que o De La Cruz não tem tanta força na marcação assim, talvez Jorginho terá que ajudar um pouco. Na frente temos ainda a dúvida de Pedro ou Bruno Henrique, sendo que Plata na direita e Luiz Araújo na esquerda. Portanto, tem essas dúvidas aí que estarão pendentes na parte de trás. Sabemos aí que não tem como mudar nada. Léo Ortiz, Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alexandro. Portanto, as dúvidas são mesmo aí na volância e na centroavante. Então vamos ver o que vai acontecer, o que Felipe Luiz nos reserva para esse importante jogo. Não podemos perder, estamos um jogo na frente a menos, do que o nosso segundo colocado, que é o Cruzeiro e o Red Bull Bragantino. Entendemos que temos um jogo a menos, não podemos perder, não podemos vacilar, não podemos deixar que os outros encostem. Precisamos abrir uma margem boa para poder estar jogando com mais tranquilidade na Libertadores e na Copa do Brasil, podendo rodar o time um pouco e durante o Campeonato Brasileiro. Então é importantíssimo que nessas primeiras rodadas o Flamengo consiga abrir uma margem, consiga aí abrir 4, 5, 6 pontos de diferença para o segundo colocado e assim nos dá um alívio para a sequência dessas competições importantes que teremos aí ao longo do final de julho, início de agosto e setembro. Portanto, Flamengo focado, Felipe Luiz quebrando a cabeça para saber qual time coloca em campo e no meio desse turbilhão de problemas, ainda temos aí a abertura da janela de transferência, que foi ontem, no dia 10, e vai se encerrar no dia 20 de agosto, ou seja, 40 dias aí que passaremos bons ou maus pedaços e teremos muitas e muitas fake news, muitos e muitos jogadores sendo apresentados ao clube, sendo sondados pelo clube. Enfim, vai ser um entra e sai, um chega e vai embora, infernal para os jogadores e para a torcida e para o time do Flamengo. Mas eles estão lá para administrar essas ocorrências e a gente aguarda aí que o Flamengo consiga assim fazer 2 ou 3 contratações que possam estar repondo o elenco da melhor maneira possível, porque a sequência será grande. Precisamos estar com o elenco
com jogadores em condições para que quando entrem possam entregar o mínimo que a gente espera deles, que é dedicação, força, qualidade e gols, principalmente, e vitórias, que é o que nos impulsiona, é o que nos joga para frente e é o que nos motiva até chegar a dezembro, se Deus quiser, com pelo menos 2 títulos. Eu sou humilde, se tiver 2 títulos está ótimo. Pode ser Libertadores e Brasileirão, pode ser Libertadores e Copa do Brasil, contando que a Libertadores esteja no nosso currículo, para mim está tudo certo. Galera, amanhã a gente vem trazendo o possível time do Flamengo para enfrentar o São Paulo à tarde e as últimas informações de tudo que está rolando no Mengão. Um grande abraço.